conheci eles. Pastor Fernando, da igreja quadrangular de Catiguá, entrou no meu telefone ligando, dizendo: pastor, tem um casal, né, que a gente conhece, mora aí em Catanduva, são parentes das pessoas aqui que congregam na nossa igreja, e eles estão passando por um momento difícil com a criança que sofreu um acidente. E aí eles entraram posteriormente, né, no meu telefone, e isso foi no dia, disse: amanhã cedo eu vou estar aí cedinho, né, para orar pela criança, né, porque ela estava na UTI e estava muito grave. E eles vão contar como é que foi essa situação, né? Você quer contar, você? Tá bom? Então, ela sofreu um acidente, ela bateu a cabeça e ficou com traumatismo craniano. Aí também deu foco umas coisas a mais no cérebro dela. O médico falou que deu 3 coisas no cérebro, que eu não lembro. Ela tá com 7 costelas quebradas. E quando ela entrou no hospital, os médicos já falaram: ó, o estado dela é muito grave. E ela foi no domingo à noite. Aí eles fizeram uma coisa na cabeça dela, tudo. Aí ela não tinha dinheiro para UTI. Aí chegou na segunda-feira à noite, ela já não estava mais respirando no quarto e estava perdendo os movimentos. Aí o médico falou assim: ela tem que ir para UTI agora, na segunda noite. Ela tem que ir para UTI agora, ela saiu do quarto com oxigênio. E aí começou as orações. Aí eu comecei a pedir para as pessoas orarem por ela. E aí, uma pessoa que conhece o pastor, né, a Flávia, uma prima dele, o pastor Fernando, falaram assim: não, vamos pedir para o pastor Isaías fazer oração. Aí deram o nome dela completo para ele, a foto dela completa, no dia que ela entrou na UTI, na segunda noite. Aí depois falaram para mim assim: ó, o pastor Isaías quer estar na terça-feira de manhã orando por ela lá no hospital, 7 horas da manhã, e ele quer que vocês estejam lá. Falei: meu Deus, nem sei quem é esse pastor, né? Aí eu vi a foto dele pelo WhatsApp e fiquei lá na porta do hospital esperando ele. E aí nisso ele entrou lá no hospital. Aí a ouvidoria não deixaram ele entrar, porque a UTI tem que ter horário, e era só no horário do almoço. Aí ele olhou para mim e meu esposo e falou assim: eu orei por ela a noite toda, e o lugar da filha de vocês não é na UTI. Hoje, depois do almoço, ela já está indo para o quarto. E eu fiquei meio assim, sabe? A gente tem que confiar, mas fiquei meio duvidosa pelo estado que ela estava. Aí eu comentei com meu esposo: será? E aí nós fomos embora. Aí deu 10 horas da manhã, me ligaram da UTI. Meu coração gelou, porque quando liga, a mulher já até me falado: eu espero não te ligar, porque você sabe que quando liga a notícia não é boa. Aí me ligaram 10 horas da manhã, falaram para mim: você vai vir ver a Júlia? Falei: vou. Ela falou assim: então você traz as roupas tua e a dela, porque na hora do almoço ela já está indo pro quarto. Aí isso que, na hora que nós fomos pro quarto, o pastor chegou junto, bem na hora que ela foi pro quarto. Aí ele falou assim: eu não falei que ela ia pro quarto? Então, e a partir disso, sabe, só foi milagres. Ele falou que Deus é Deus perfeito, que ela não ia ficar com sequela nenhuma. Graças a Deus ela está aqui perfeita, sem nenhuma sequela. Quero agradecer ao pastor, agradecer também a todas as pessoas que fizeram oração, porque foi um batalhão de gente, o pastor também orando, e ele já deu a profecia. Ele falou: ela não vai ficar na UTI, ela não ficou. Glória a Deus. Sabe, amados, quando mandava a foto dela para mim, até hoje eu não apaguei. Não apaguei. Havia um corte muito grande que pegava profundo, ali ser profundo, estava aparecendo já o ossinho, e também, na verdade, estava com muito sangue escorrendo, e era um corte muito grande, muito grande. Se você olhar, ver a cicatriz, ó, já está subindo tudo.
era para ficar assim, a marca muito mais profunda e muito mais larga, mas vai desaparecer. Quando ela estiver adulta, vai ter só um risquinho bem pequenininho, aí você vai poder montar. Quando ela olhar e falar assim, mas o que é esse risquinho diferente que eu tenho aqui, assim, aí você vai poder montar para ela, amém? Não vai ter nenhum tipo de sequela, porque a palavra do profeta tem que ser honrada, amém, irmãos? Então, quando eu vi a foto, o pastor Fernando falando comigo no telefone, né, pastor, o senhor veio aqui na minha igreja, muitas pessoas foram curadas, parentes desse casal viu as curas e pediram para mim ligar para o senhor pode ir lá? Eu falei, amanhã cedo eu estou lá. Isso foi à noite, né? Aí eles entraram também no meu Facebook e falaram, amanhã cedo, às 7 horas da manhã, eu quero vocês lá no hospital, que eu vou estar lá orando. Quando eu cheguei no hospital, pelo caso dela, que era muito grave, irmãos, eu conversei com o pessoal, né? Com o pessoal que estava tratando dela, pela medicina ela não iria sobreviver. E se sobrevivesse, ia haver muitas sequelas, porque por causa do traumatismo craniano, do acidente, causou alguns problemas no cérebro e tinha 7 costelas quebradas por causa do acidente. Então, a medicina não tinha o que fazer, né? Os médicos iam fazer. E aquele mesmo horário ali da noite, já que ela estava sem inspiração, já estavam preocupadas, achavam que ela ia desfalecer. E eu falei para o casal, fique tranquilo, vou orar hoje à noite, Deus vai guardar. Amanhã cedo, 7 horas da manhã eu estou aí, quero falar com vocês pessoalmente. 7 horas da manhã eu estava lá, entrei, saí, na hora que eu saí, eles estavam ali sentados. Aí eles olhando para o lado, olhando para o outro, falaram assim, vocês são um casal que está me esperando? Eu falei, eu sou o pastor Isaías. Pastor, tudo bem? O senhor orou por ela? Eu falei, olha, eu entrei lá, os médicos, porque ela está na UTI, ela está no estado que não tem condições nem de entrar, devido ao estado que ela está, mas não se preocupe, não se preocupe, porque hoje mesmo ela vai sair da UTI, e aí eu até falei assim, hoje mesmo ela vai sair da UTI, e até a hora do almoço você pode ficar tranquilo, você já recebe a notícia. Não foi isso? Foi isso. Beleza, né? Não foi? Até a hora do almoço está tudo resolvido? Irmãos, para a medicina, ela não ia nem sobreviver. Se sobrevivesse, ia ter muitas sequelas, né? Muitas sequelas. Partes de todo o corpo ia parar de funcionar devido ao traumatismo craniano. Em 3 partes foi prejudicada a parte do cérebro, principalmente a coordenação motora. Isso é para a medicina, tá? Mas para o nosso Deus das causas impossíveis. E como profeta, eu disse para eles, hoje mesmo ela vai sair da UTI, até o almoço, fica tranquilo, se não tem notícia. E eles estavam chorando, mas falaram, fica tranquilo, Deus vai resolver. Aí, deixei eles, quando foi, não foi o hospital que me ligou. Não foi o hospital que me ligou. O hospital ligou para você. E quem me ligou foi o Espírito Santo. Porque eu fui no horário que ela estava saindo da UTI para o quarto. Entrou a criança para o quarto, a mãe para o quarto e o pastor para o quarto, o profeta. Entrando todos juntos. Entrando todos juntos. E o Espírito Santo falou até que a hora que ela ia estar, né? Sendo tirado da UTI. Aí eu fui e disse, quando eu entrei no quarto para ungir ela orar, eu virei para a mãe e disse, eu não falei para você que hoje mesmo ela ia sair da UTI, e até a hora do almoço ia ter a notícia? Aí depois ela ficou 15 dias lá, e ele falou para mim que ela não ia ficar com sequelas. Ela ficou 15 dias no quarto, já bem, ela estava já se recuperando muito bem. Aí no outro exame que fizeram, o médico falou assim que a lesão tinha regredido demais. Ele ficou até meio assim, porque ele tinha falado de sequela e não ficou. Então, os médicos ficaram em observação devido ao fato que aconteceu. E hoje eles estão aqui para a glória de Deus, amém? É um testemunho maravilhoso. E Deus continua honrando a palavra do profeta dessa igreja, amém? Então vamos aplaudir o Senhor, parabéns.